Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, vamos para a quinta parte do livro A Era da Inteligência Artificial, ou o subtítulo Nosso Futuro Humano, futuro que eles querem. Mas enfim, é um livro importante aí, escrito por globalistas, Harry Kissinger, o Eric Schmidt e o Daniel Huttenlocher. E importante, se você não viu ainda os anteriores, começa do começo, vai lá e para não pegar o bonde andando, mas vale a pena demais. Bom, antes da gente começar, como sempre, lembro a vocês dos meus quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e transformei em quadrinhos adultos, tirando o Lambo é para a família inteira, o Lambo é o último lançamento, então a gente começa com ele, o Lambo incrível, tem trilha sonora no Spotify, uma história para a família inteira. Então você adulto vai se divertir, mas teu filho, teu neto, teu sobrinho também vai se divertir no nível de entendimento dele. Esse pode dar seguramente, tranquilamente, todo mundo vai curtir. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? E esse aqui abordando tudo sobre essa questão de tecnocracia, sociedade secreta, nova ordem mundial, cibernética, escatologia. Uma história incrível, tá? São quase 500 páginas, juntando os três, que você vai entender o que o pessoal recheado de informação mesmo. Então, você se diverte, mas absorve muita coisa, muita informação. Temos um outro dia, que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela, sobre tudo que tenta pegar, os jovens de hoje, tentam, vamos dizer, quando você principalmente vai entrar na faculdade, aquela idade ali, droga, sexo. Então é um drama sobrenatural com uma mensagem incrível, vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Quem gostou de Cobra Kai vai curtir demais. Também tem trilha sonora no Spotify e é isso, uma história de superação. Usa o mundo das artes marciais como pano de fundo para essa história de superação que é legal demais. E aonde herói é herói, mocinha é mocinha, como sempre foi, E para fechar o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, aqui um suspense com terror psicológico que eu falei, mas como eletrizante, muita ação e uma mensagem de redenção também sensacional, tá? Então, sobre você encarar o mal face a face, não esmorecer e vencer o mal, tá? Então, esse material, essas 7 HQs, você adquire diretamente comigo, pessoal, não é pela Amazon, tá? É pelo meu site, que está aqui embaixo o link, é felipefolgose.com, ou pelas minhas redes sociais, pela página do Aurora HQ no Facebook, ou pelo meu Instagram, Felipe_Folgose, é só mandar uma mensagem e eu explico como você recebe com uma dedicatória em qualquer estado do Brasil ou outros países também, tá? Então não deixa de entrar em contato, vai ser legal demais para você dar de presente para você mesmo, aproveitar as férias aí também, tá lendo. Que mais? A gente tem os links do Rumble, do Odyssey, desculpa, Rumble não, Rumble tá proibido, então tem o Odyssey e o Subscribestar, que é a plataforma para quem quer apoiar o canal. Você pode se tornar apoiador, apoiadora por lá. E muito obrigado a todo mundo que apoia. Aproveita também, já clica aí no sininho, Eu esqueço sempre de falar essas coisas, mas se inscreva, clica no sininho, tá bom? Que isso é bom para o algoritmo, pessoal, Para a gente tentar vencer né? O, a limitação que eles colocam, Bom, vamos retomar então aqui, pessoal. Tá falando assim, olha, figuras públicas podem conseguir, vamos dizer, manipular essas plataformas, essas redes de plataformas e as suas inteligências artificiais para tentar obter uma maior visibilidade para o seu conteúdo, fazendo com que eles atinjam maiores audiências. Mas, se os operadores da plataforma decidirem que tais figuras proeminentes violaram o padrão de conteúdo, eles podem ser prontamente censurados ou removidos, fazendo com que eles fiquem incapazes de alcançar as tais audiências, ou fazendo com que eles tenham que fazer com que as suas audiências busquem eles por caminhos undergrounds. Então, isso aqui eles estavam escrevendo em 2021 e é o que a gente tem visto, pessoal?
eles, por exemplo, chegaram a censurar até o Trump nos Estados Unidos, até o presidente, né? Então, para ver o poder, o nível de poder, isso, por exemplo, né, ainda de certa forma acontece comigo, né? As minhas plataformas também foram censuradas ano passado inteiro, ainda de certa forma estão censuradas, né? A gente tem gente tendo que sair do Brasil, né? Podcaster, por exemplo, para tentar trabalhar, né? Criar o seu conteúdo como outras pessoas. Afinal de contas, não é democrático, né? Por que só algumas pessoas são proibidas, né, de falar? Por quê? Porque isso já é um controle, né, absoluto do Estado, e quando não é diretamente do Estado, é feito pelos, vamos dizer, os capangas do Estado, que são as corporações, que, né, estão nesse relacionamento viciado, né, essa parceria público-privada, que na verdade o nome disso é fascismo, né? A definição, né, de dicionário literal disso, né, é isso, né? Então, eles continuam aqui, né? Ou o seu conteúdo será acompanhado por algum tipo de etiqueta de aviso ou alguma outra qualificação estigmatizante. Literalmente, para mim, pessoal, no passado, quem tentava entrar, por exemplo, no meu Instagram, vinha uma cartela, né? Eu tenho print disso aí, um monte de gente me printando e me falando, olha, eu fui te seguir e apareceu isso aqui. Você tem certeza que quer seguir ele porque ele propaga fake news e tal, entendeu? É sério. E tem outros pessoas que eu conheço também que ainda hoje, em 2024, estão passando por isso. A questão é se a pessoa, né, ou uma instituição pode tomar essa decisão, né? A autoridade de independentemente fazer, né, ou reforçar tais julgamentos agora, né, depende de algumas empresas e reflete o nível de poder que, né, cada vez menos os governos democráticos têm, né? Enquanto a maioria das pessoas pode considerar, né, não, vamos dizer, desejável, né, que companhias privadas tenham esse grau de poder e de controle, né, cedendo esse poder, né, e esse controle para órgãos governamentais, né, isso também pode ser igualmente problemático, né? Então, nós já, vamos dizer, fomos além das abordagens políticas convencionais. Isso é o que eles estão dizendo aqui no livro, né? Então, quando se trata de plataformas de rede, a necessidade para tais, vamos dizer, decisões, elas têm surgido cada vez mais rápida, né, mais rapidamente e de forma quase acidental nos últimos anos, e de forma que tem surpreendido os usuários, os governos e as companhias, e isso precisa ser resolvido. De forma acidental, não tem nada de acidental nisso, pessoal, isso é completamente programado, tá? Inclusive, dinheiro, né, de pesquisa é dado pelo governo americano, pelo DARPA, né, para as companhias lá de Palo Alto, no Vale do Silício. Então, você tem uma parceria do Pentágono né, com Google, com, sabe, Meta. É basicamente um braço, só que o quê? Que como não é governamental, eles fazem o trabalho sujo do governo. Só que ninguém pode falar nada, porque, não, é uma companhia privada, né? Você quer participar, você participa, mas, de novo, né? Sim, tem gente que, por exemplo, não usa o Google, usa outras plataformas, né? Outras ferramentas de busca, né? Mas, pessoal, de qualquer forma, eles têm acesso, né? E pior que não tem acesso só, né, no povo americano, que está debaixo do governo americano, mas como, né, a gente já leu aqui ao longo do livro, os maiores aplicativos ou são americanos ou são chineses, então eles estão coletando dados do mundo inteiro. Nós aqui no Brasil, a gente está tendo os nossos dados coletados, né, por
esses órgãos, né, multinacionais. Então, a gente, não só indivíduo aqui no Brasil, empresas, né, tudo que é e-mail, tudo, imagina, pessoal, de novo, né, o nível de informação e de influência né, e informação é poder, né? Não é à toa que durante muito tempo, o pessoal fala na Idade Média, mas muito além disso, a Igreja Católica usava o confessionário como uma forma de ter, né, alavanca contra todo mundo, né? Desde políticos a porque você tinha informação, né? E de certa forma as redes sociais detêm esse poder nos dias de hoje, né? Agora o problema é que é isso, né? A gente tem que entender que tudo isso, né, se dirige a um governo global, né, pessoal? Usam essas ferramentas politicamente exatamente para a gente estar na transição para a instituição de uma economia global, de uma religião global, de um governo global, né, de uma moeda eletrônica global, enfim. A gente, né, não podemos esquecer dessas coisas aqui. Vamos continuar. Então, tem aqui, né, um subtítulo aqui desse capítulo que é assim: as redes de plataforma com suas, vamos dizer, habilidades, né, com a sua capacidade dada pela inteligência artificial e como isso irá desenhar o nosso futuro, né? Então, fala assim: a percepção humana e a experiência humana filtradas através da razão por muito tempo têm definido o nosso entendimento da realidade. Esse entendimento ele era tipicamente, né, individual, né, e local, somente alcançando, vamos dizer, uma correspondência com uma certa essência, né, e um certo tipo de questão e um certo tipo de fenômeno, né, porque era limitado ao indivíduo. Então, basicamente, assim, né, cada indivíduo tinha a sua percepção da realidade, né, e essas percepções eram compartilhadas, né, e isso podia fazer uma percepção geral de um certo grupo, de um certo país, de, né, uma sociedade específica. Né? Aí você tinha um agregado de percepções para criar uma cultura, para criar um governo. Né? E isso não era global e nem era universal. Né? Claro que daí você tinha uma extrapolação disso em religiões principalmente, né? Ou na época de impérios, quando você tinha, sei lá, o Império Grego, né? Primeiro o Império Egípcio, né? A gente, quem lembra de Daniel, né? Sucessão dos impérios, enfim, Império, né? O Assírio, Império Persa, Império Grego, Império Romano, enfim. Aí tudo bem, você tinha, né? Por exemplo, na época do Império Romano, então você tinha vários locais, vários países, diferentes tribos, né? De línguas, mas você tinha aquela cultura romana sendo, então, né, um tipo de realidade, um tipo de percepção, um tipo de lei, a lei romana, enfim, um tipo, né, de entendimento da realidade propagado por aquela cultura. Né? Depois você também teve religiões, então, por exemplo, você tinha, né, você tinha o judaísmo local, mas você tinha né, a religião, sei lá, egípcia, e geralmente cada império que conquistava também meio que levava junto né, a sua religião, mas daí o cristianismo extrapolou isso, né, e passou né, a embarcar, né, a abarcar culturas diferentes, etnias diferentes. Né. O Islã faz isso né, de uma forma mais limitada, porque realmente é mais limitado não a etnias, porque você tem, por exemplo, árabes, turcos, persas, que são, né, muçulmanos, mas um pouco ali aquele mundo, né, do Oriente Médio mais limitado, ou imigrantes que foram para outros lugares. Agora, o cristianismo abarca mais, assim, né? Você tem, a pessoa pode ser asiática, pode ser, né, negra, pode ser branca, pode ser indígena, enfim, que né, ela é bem recebida. Mas enfim, então eles continuam aqui, né? Com exceção ao contexto religioso, né, no sentido de que era limitado ao indivíduo.
eles continuam. Mas, né, hoje em dia, a realidade é acessível numa escala global por causa das redes de plataforma que unem vastos, enormes números de usuários. Então, de certa forma, né, uma plataforma ela vai decidir qual que é o recorte da realidade, né, segundo a sua agenda, né, que ela vai mostrar para o mundo, quais são as notícias que ela vai mostrar, porque se ela quiser, por exemplo, né, o que está acontecendo agora na perseguição dos cristãos na Armênia, né, muita gente não está sabendo, por exemplo, né? Então, a coisa está acontecendo. Agora, hoje, você tem esse poder de suprimir, né? Você só vira notícia o que a plataforma quer, né? E isso o que? Isso molda a nossa realidade, como a gente vê as coisas, os assuntos que eles pautam, né? O que ele, você vê, né? O que só o discurso XLPTO, né? Agora em tudo, na mídia, comercial, tudo bombardeando, né? Isso o que? Começa a tentar formar, né? Obviamente que a gente sabe a rejeição do grande número de pessoas a essa pressão, mas eles têm essa capacidade, né? Continua aqui. Ainda, né, a mente individual humana, desculpa, ele fala assim, e isso faz com que a mente individual humana não mais seja, né, uma realidade isolada, né? Ou talvez o seu principal navegador. E isso é assustador, pessoal, porque em breve, quando, né, o que eles querem não é colocar chip, não estão fazendo Neurolink, não estão, né, várias, não é só o Neurolink, né, tem várias, isso remonta aos anos 50, eu já li para vocês um monte de livro aí de cientistas, né, falando sobre isso, né, o Norbert Wiener, enfim, fugiu o nome do outro agora, Cilili, pesquisas já nos anos 50 de como, né, criar uma interface computador-cérebro, pessoal, porque o objetivo é esse, o que eles falam aqui, né, é fazer com que não mais seja a mente humana, né, vamos dizer, o seu navegador da realidade. Então eles continuam. A inteligência artificial, né, ela capacita essas redes continentais e globais, né, essas plataformas, a se juntarem à mente humana na tarefa de, né, ajudar em algumas áreas, talvez mover, né, a população em até eventualmente trocar a própria mente pela inteligência artificial. Tá? Eles usam a palavra aqui, displacing it, né? Vamos dizer, elas vão jogar fora, né, a percepção individual da realidade para adotarem essa nova realidade estabelecida. Né? Então, o que é o tal do meta, né, da realidade virtual, do mundo virtual que o Zuckerberg estava, né, que está um fracasso, mas, pessoal, de novo, não vamos esquecer que para quem uma geração antiga, né, não aceita isso agora, para gerações mais novas, eles sempre miram nas próximas gerações, porque eles sabem que é mais fácil de uma nova geração crescendo com essa tecnologia aceitar. Né? Então, eles falam, bom, talvez esse pessoal que está vivo agora não aceite tão facilmente, mas as próximas, a gente vai continuar batendo, né, na tecla até as próximas gerações crescerem dentro, né, habituadas a usar essa tecnologia, e para eles vai ser normal. Então, tá no metaverso. E, na verdade, eles não vão querer não estar no metaverso, eles só vão querer estar no metaverso. Né? Onde, obviamente, a realidade em si é controlada. Esse que é o problema, pessoal. Né? A pessoa não quer nem mais estar num mundo literalmente do real. Eu sei que parece loucura, né? Mas é isso que eles buscam. Então, vamos continuar aqui. Ele fala assim, novos conceitos de entendimento e suas limitações, né,
entre regiões, governos, né, e os operadores das plataformas de rede devem ser definidos. A mente humana, ela nunca funcionou de maneira como a internet exige que ela funcione. Com esse, vamos dizer, esses complexos, essa complexa relação de causa e efeito, né, de diplomacia, de comércio, de saúde, no sentido de, né, de assistência médica, né, e de transporte, né, estratégico e tecnológico, e dilemas éticos muito complexos para qualquer indivíduo ou até qualquer disciplina de estudo, vamos dizer, lidar com isso sozinho. Com o advento, né, das redes de plataforma empoderadas pela inteligência artificial, essas questões, né, elas não mais serão vistas de forma exclusivamente nacional ou partidária, né, ou tecnológica na sua natureza. Então, vamos traduzir isso aqui, né? Então ele está falando assim, olha, que de novo, né, a gente, pela história da humanidade, a mente humana, ela nunca, na verdade, ela não está acostumada a ter que lidar com uma outra inteligência que não seja humana, né? Uma inteligência artificial que simula a própria inteligência humana e que, na verdade, vai ultrapassar, que já ultrapassa em capacidade computacional, tanto em velocidade quanto em escopo, né? Então, essas inteligências artificiais, por exemplo, elas vasculham um assunto em toda a internet quase que instantaneamente, né? Então, né, difícil um ser humano ter uma inteligência que consiga abarcar num grau de detalhe, né, qualquer campo que seja, né? Aqui eles falam que não é nem só um indivíduo, você tem às vezes, por exemplo, uma cadeira numa universidade, né, você tem ali um grupo docente que mesmo assim ele é limitado, por exemplo, para falar de uma questão, né, de uma, sei lá, psicologia, economia, né, que seja qualquer cadeira de uma universidade que você for pensar em um assunto, ele fala que eles estão falando aqui que essas inteligências artificiais elas vão ter uma capacidade muito maior, né? E novamente, pessoal, é um perigo, né, isso, porque pode abarcar tudo, né? Eles falam aqui, né, diplomacia, então a gente pode entender relações internacionais, né? Como que os países se relacionam entre si, negociam entre si, né? Então eles falam comércio, saúde pública, né? Saúde pública a gente viu nos últimos 2 anos aí, nos últimos 3 anos, e a gente está vivendo isso como, né, ou vamos dizer, como a sociedade toda pode ser mobilizada com uma questão de saúde, pode ser controlada, né? Transporte estratégico de logística, né? De novo, é o que? Suprimento. Então, pessoal, de novo, é controlar, ó, inclusive dilemas éticos, né? O que a gente incita para uma população jogar uma população com a outra, né? Um grupo de um país contra o outro, porque você quebra a unidade nacional, você fragmenta qualquer, né? Se eles obviamente são contra o nacionalismo, né? Então você fomenta ali uma guerra interna entre né, vários grupos no mesmo país, você acaba com qualquer unidade nacional, né? Obviamente fica muito mais fácil de você, né, qualquer órgão supranacional entrar ali e, né, tomar conta, subverter. Então, né, de novo, pessoal, a gente está vivendo numa época, né, onde as ferramentas para criação de um governo global, né, nunca na história da humanidade a gente teve né, acabei de citar aí alguns impérios, né, e se a gente vê escatologicamente segundo a Bíblia, né, no livro de Daniel, por exemplo, né, e depois a gente vai ler em Apocalipse, né, essa correlação entre impérios, né, mundiais, né, e vamos dizer o espírito que está por trás, né,
vamos falar de cultura para você não falar, né? Não achar que a gente está falando de coisas religiosas. A cultura que está por trás, né? O daimon, né? O pensamento que está por trás, né? Então, exatamente fala que né, a gente vai estar vivendo aí num novo, né, na verdade, é o ápice dessas, né, a gente lê em Daniel, ele meio que, cada império é um animal, é uma besta, né? E o último império, o império final, é a besta final, né? Vamos continuar aqui. Agora esse capítulo fala de segurança e a nova ordem, e a ordem mundial, né? A ordem mundial, né? Então, não é teoria da conspiração, tá, pessoal? Eles falam assim, observando as primeiras armas nucleares testadas nos desertos do Novo México, o físico o Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, ele, vamos dizer, foi levado a invocar não as máximas estratégicas de Clausewitz, que era, enfim, um cientista, mas a frase de uma escritura hindu do Bhagavad Gita. Eles estão citando aqui de novo, entre aspas, desculpa, agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos, né? E esse insight do presságio central do paradoxo da Guerra Fria, onde, né, a tecnologia dominante das armas criavam uma era que nunca havia existido, né? A destruir, vamos dizer, estou tentando traduzir para português aqui, a destrutibilidade, seria mais ou menos isso, dessas armas permanecem muito fora de proporção do que a capacidade de atingir qualquer objetivo de sobrevivência, no sentido que, né, elas têm um potencial destrutivo que extrapola, né, qualquer objetivo militar, né, de usar uma arma como sobrevivência. Então, na verdade, não é uma arma que você vai usar para preservar a sobrevivência né, da tua sobrevivência. Na verdade, se você usar ela, você vai estar extrapolando em muito qualquer tipo de defesa. Vai ser simplesmente uma questão de destruição. E a gente não pode esquecer que, né, vários cientistas, né, desde a gente vai de Stephen Hawking até Elon Musk, dizem que a inteligência artificial é muito mais perigosa do que a energia atômica, né, com um potencial destrutivo da humanidade. E mesmo assim, né, a gente vê que isso está avançando a cada dia, né, galopando, né, não é avançando, está numa aceleração. E bom, e aqui esse capítulo ele fala, né, a era da guerra cibernética e da inteligência artificial. Então, fala assim, a inteligência artificial, a era da inteligência artificial, né, ela tem, né, ela traz riscos, né, e ela é repleta de, vamos dizer, dilemas, né, que vão muito além da intenção humana. Então a intenção de quem, se não é a intenção humana, né? Quem que está usando o ser humano para criar, né, uma base material aqui na Terra para controlar o ser humano, né? Ou talvez até da própria compreensão humana. Olha o que eles estão falando, tá? Até mesmo as nações, elas vamos dizer, elas, né, vamos dizer, se restringem, né? As nações mesmo, elas restringem, vamos dizer, do uso, né, em larga escala de armas autônomas letais, né,
ou de armas automáticas ou semi-automáticas, né? Controladas pela inteligência artificial, que são treinadas e autorizadas, né? Vamos dizer, para alcançar certos alvos e atacar sem a autorização humana. Então, né, eu tenho falado disso aqui há bastante tempo no canal, sobre que, né, por exemplo, o drone, pessoal, não é novo, né? Na Guerra do Vietnã já tinha drone sendo usado, né? Para quem não sabe. Só que, claro, que né, eles cada vez ao longo dos anos foram aperfeiçoando a tecnologia do drone, mas assim, ainda tinha um ser humano ali, né, numa cabine com um joystick, né, apertando o botão ali para, né, usar o drone ali como para, sei lá, metralhar as pessoas ou jogar uma bomba, né? Agora a gente tem visto que já tá tendo essa discussão de que países quererem usar vamos dizer, não só drone, né, mas você tem tanque drone, por exemplo, né, como os robôs lá do Boston Dynamics, né, que estão adaptados para, na verdade, tudo é para uso militar. Né, a gente vê o robô dançando, que demais, na ciência da pessoa, aquilo foi criado para uso militar. Para que eles tenham essa autonomia de uso de arma, pessoal. Então, aí a decisão, né, o tal da decisão de matar, não vai ser mais de um soldado ou de um comandante militar, mas vai ser do próprio robô. Pessoal, isso imagina, cenário literalmente para Exterminador do Futuro, porque, né, você está dando à máquina a capacidade de tirar uma vida humana, né? Bom, e eles continuam aqui, né? Então, essa inteligência artificial, ela detém, né, vamos dizer, o prospecto de um aumento convencional, de arma convencional nuclear e de capacidades cibernéticas, de modos que irá fazer com que o relacionamento sobre segurança entre rivais, países rivais, cada vez mais desafiador de, vamos dizer, predizer e manter, né, o limite de qualquer tipo de conflito. Por quê? Por exemplo, se você tem um armamento né, de um país e aquele país ele dá uma diretriz para aquela inteligência artificial, vamos dizer, vencer a guerra, que ética, qual vai ser o limite, por exemplo, que essa máquina não vai parar de eliminar, ela vai fazer diferença entre civil e militar, né? Quando que ela vai parar de... Né? Então, de novo, pessoal, isso aqui é receita pro desastre, né? Na verdade. Literalmente é para sair do controle humano, né? E uma das analogias, das metáforas que eles usam, né, comumente, que não é de agora também, eu já li livros para vocês do Norbert Wiener dos anos 50, né, eu vou ler um livro em breve para vocês, né, o uso humano dos seres humanos, onde mais uma vez ele usa a metáfora do gênio da lâmpada. Quando você tira o gênio da lâmpada, o gênio não entra mais. Né? Você tem que enganar o gênio para fazer com que ele entre na lâmpada, porque usa essa metáfora, pessoal, de um genie, de um daimon. Né? O gênio é um demônio, né, que sai ali de uma prisão. Então, basicamente, está falando, olha, a inteligência artificial é isso. Né? O ser humano não vai conseguir limitar isso aí, né? Controlar. Né? Então, eles continuam falando assim, olha, a inteligência artificial abre novos horizontes de capacidades no campo da informação, incluindo no campo da desinformação. Né? A inteligência artificial generativa, como o chat GPT, né, que a gente tem visto, ele pode criar uma enorme quantidade de falsos de informação falsa mais plausível, no sentido de que as pessoas não vão conseguir distinguir se é inteligência artificial ou não, se elas estão vendo um vídeo real de alguém ou se é um deepfake, né, a voz, né, essas inteligências artificiais generativas, elas imitam tudo, pessoal, imagem, texto, som, voz, né? Então,
o estrago disso numa campanha eleitoral, o estrago disso em, né, até você desmentir, né, tá cada vez mais sério, pessoal, isso. Por exemplo, um exemplo agora, né, na reunião de Davos, que ainda está acontecendo, né, o Milei, presidente da Argentina, deu um discurso lá em Davos. Você já encontra vídeo dele, ele deu discursão em espanhol, tá? Você já tem vídeo dele com a inteligência artificial, você não consegue distinguir ele falando em inglês com sotaque espanhol, mas com a boca gesticulando em inglês, como se ele estivesse falando em inglês, tá? Olha o perigo disso. Tudo, pelo menos esse vídeo é fidedigno na tradução, né? Traduz literalmente o que ele está falando em espanhol. Mas de qualquer forma é assustador. Por quê? Porque é só você querer mudar e botar palavras na boca dele, né? Falar exatamente aquilo que você contrário, talvez, ao que ele falou, né? E aí, para você, a pessoa que não tem acesso vai falar: ah, nossa, mas ele falou isso. Até para desmentir: ah, não, isso é um filme, é um vídeo fake. A pessoa já, a informação já, pessoal, já se propaga, né? E, novamente, como eles já cercearam, por exemplo, né, um presidente, pessoal, ninguém hoje está livre de, por exemplo, a pessoa ser completamente escondida, cancelada, não ter acesso a redes e um pronunciamento com a imagem da pessoa, um falso pronunciamento dela falando outras coisas que, obviamente, né, seriam contrárias ao que ela gostaria de falar, vai estar rodando e a pessoa não vai ter como se defender, porque ela não vai ter acesso às redes. Então, para a população, vocês estão entendendo? Hoje, pessoal, né, o mundo que a gente vive, por isso que, né, a gente lê em 2 Tessalonicenses 2, que é uma operação do engano, do erro. A gente está vivendo já nesse mundo onde, né, a capacidade de enganar em grande escala populações inteiras existe, pessoal, né? Criar uma realidade que é falsa, né? Propagar isso. Bom, então, a desinformação facilitada pela inteligência artificial, né, e pela guerra psicológica, incluindo o uso de pessoas artificialmente criadas, de imagens, de vídeos, de fala, ela está fadada a produzir novas vulnerabilidades perturbadoras, particularmente para sociedades livres, para democracias, né? Esquece, pessoal, democracia, né? Porque países democráticos hoje em dia não é censura, mas é verdade. Agora, como eles vão usar esse argumento? De novo, pessoal, né? Eles sempre criam caos social para trazer um controle social para que favoreça a eles. Então, pessoal, em breve a internet como a gente conhece vai acabar, vai deixar de existir. Você só vai poder entrar na internet, né, com um uso de alguma coisa biométrica, tá? Para o quê? Para certificar que você é você, porque vai ter alguma bandeira falsa aí, pessoal. Para o quê? Porque eles querem controlar a internet, querem controlar o discurso, né? Esse é o próximo passo, né? A internet livre, que qualquer um, livre entre aspas, porque de novo a gente está sendo monitorizado, mas você acessa ela livremente. Então a forma deles cancelarem para sempre, bloquearem o acesso de pessoas à internet, vai ser o quê? Vai ser ou provavelmente um ataque cibernético, vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Não, a gente precisa defender a democracia, né? Agora em Davos, um dos tópicos principais exatamente foi esse, pessoal, né? Por quê? Porque eles não querem que... Por quê? Porque, né, tem gente falando, obviamente, expondo eles, né? A população está se mobilizando agora na Europa, né? Você vê, de novo,
manifestação de agricultores na Europa inteira, não só na Alemanha, na Holanda, né, na França, e não só os agricultores, como caminhoneiros também, cada vez mais classes da população, eles falando, olha, né, elites, essa nova servitude que vocês querem impor na gente, né, esse novo feudalismo, ninguém quer isso, né? E eles, obviamente, têm um plano aí para controlar isso, né? Fizeram no Canadá, né, há pouco tempo atrás, contra os caminhoneiros, o quê? Tiraram a conta das pessoas, bloquearam o acesso delas ao dinheiro delas, pessoal. Isso é um governo, uma sociedade livre, como eles dizem aqui, isso é um governo democrático. Então, eles continuam aqui, né? Vamos dizer, amplamente demonstrações, né? Já têm sido amplamente compartilhadas, né? Que tem, vamos dizer, produzido vídeos e imagens realistas, né? E vídeos de figuras públicas dizendo coisas que elas nunca disseram antes. É basicamente, né, o que eu falei antes, ele está falando aqui. Então, em teoria, a inteligência artificial ela poderá ser usada para determinar da forma mais efetiva, da forma mais eficaz, né, como, vamos dizer, entregar conteúdo sinteticamente gerado pela inteligência artificial para as pessoas. E isso faz com que eles vão controlar as suas expectativas e as suas tendências, né? É engenharia social, manipulação, pessoal. Então, eles continuam aqui. Se um líder nacional, se a imagem sintética de um líder nacional for manipulada por um adversário para fomentar discórdia ou conduzir, vamos dizer, para a população, né, para diretiva, tentando traduzir aqui, para conduzir de forma a enganar a população, né, a vontade do público ou até mesmo de outros governos, de oficiais de outros governos, será que eles serão capazes de discernir esse engano em tempo? Novamente, pessoal, né? Você tem um tempo de reação aí, né, que em determinados momentos, por exemplo, você teve o exemplo da crise da Baía dos Porcos lá nos anos 60, de quase que houve uma guerra nuclear, né, por causa da instalação de mísseis russos lá em Cuba, né? Então, aquilo, pessoal, era questão de horas, né? Quase houve uma... Então, pessoal, num cenário onde a possibilidade de você criar um pronunciamento, né, ou criar até imagens de satélites falsas, né, hoje em dia, por exemplo, você pode pessoal, criar uma notícia, já tem inclusive eu já vi especialistas, né, de redes, assim, por exemplo, falando que você não pode nem confiar mais no Google Earth hoje em dia, por exemplo, porque no sentido, eles podem mostrar uma região como tendo um incêndio, uma queimada, como sendo uma catástrofe ambiental, quando na verdade não existe nada disso. E o contrário, entendeu? Também podem, por exemplo, bombardear ou atacar um lugar e uma imagem ali mostra o lugar como intacto. Então, de novo, a gente está entrando numa era, pessoal, onde o que é a verdade, né? A verdade ela passa a ser quase que manipulável, né? O que é completamente absurdo, mas de novo, né? É a operação do engano, né, pessoal? É o tempo. Para mim, isso é um sinal profético claro, né? Escatológico claro, né? Então ele fala assim: programas digitais agora controlam uma vasta e crescente, né,
rede de sistemas físicos, né? E, e esse número crescente de sistemas, né, em alguns casos, alguns casos até inclusive maçanetas de casas e refrigeradores estão funcionando em rede. E isso tem produzido um sistema de incrível complexidade, alcance e vulnerabilidade. Tá? De novo, eu falo para as pessoas, né? Ah, não, eu vou. Eu acho legal, é muito moderno, eu coloco uma fechadura eletrônica na minha casa. Já teve gente que tinha uma fechadura, eu não lembro se era do Google ou da Amazon, que ficaram presas fora de casa, porque, né? Ah, não, teve sei lá, um problema na rede, um hacker. Então, de novo, pessoal, né? Se isso pode acontecer com a maçaneta de casa ou com, né, de novo, que eles citam refrigerador, por quê? Porque no futuro que eles quiserem, que eles planejam, né, a geladeira vai controlar o que você tem, ela que vai fazer compra, você não vai, você vai estar limitado ao que a inteligência artificial da geladeira que vai estar escaneando o que tem dentro ali, vai falar, ah, não, você só pode consumir X de calorias, né, por causa da tua pegada de carbono. Imagina quando tiver algo no teu corpo, de novo, né? Você acha que isso não vai controlar, não vai ser uma forma de controle, pessoal? Então eles estão falando aqui que, né, essa rede de sistemas, isso, pessoal, controla desde, né, uma rede de energia elétrica de um país, de uma cidade, tudo, pessoal, hoje, água, por exemplo, a distribuição de água é controlada por sistema de computador. Então a infraestrutura toda, semáforo, rua, imagina o caos. Então, desde essa escala, vamos dizer, maior, em uma empresa, né, você pode provocar uma explosão numa refinaria, por exemplo, se você entrar hackear, né, uma empresa petroquímica, enfim. Uma hidrelétrica, pessoal, você pode acabar com. Você pode cortar a energia do país inteiro. Né? Você pode criar o caos social num país. Não necessariamente com uma invasão militar. Né? Você pode fazer a primeira fase de quebrar toda a infraestrutura, né? Já criar o caos social para daí, né, desmobilizar o país inteiro. E aí pode ter sim uma invasão física, né? Aí com. Mas vocês estão entendendo como isso chega num ponto, pessoal, vamos dizer, de interferência que eles falam aqui, como né? E essas geladeiras também do futuro, pessoal, elas vão se trancar, entendeu? Né? Então, de novo, é o que? É o controle de acesso. Né? É como controlar acesso. Então, acesso à tua própria casa, né? Os carros elétricos, né, que vão ter o tal do kill switch. Então, de novo, né, imagina um futuro agora, em breve, pessoal, né, onde o que você tem está completamente controlado pela internet. Então, você não tem acesso ao teu banco, você não tem acesso à tua casa, você não tem acesso ao teu carro, você não tem acesso à tua geladeira. Tá bom? É pouco poder ou não? Vamos encerrar aqui. A gente continua semana que vem. Então, a gente precisa entender, pessoal, né? Esquece o Big Brother um pouco. Né? Esquece um pouco. A gente precisa entender, né, o mundo que a gente está vivendo e vamos dizer, como nós somos vulneráveis, como não só a população, mas governos cada vez mais são vulneráveis a essa besta que está sendo criada aí, que está sendo construída, né? Essa rede, né, intercontinental, essa malha que envolve o mundo aí, né, que vendem para, não, que legal, a gente, né? Sempre eles vão vender de novo essas facilidades, é a novidade, né? Vão sempre tentar vender a novidade, onde você está abrindo mão, na verdade, da tua vida, né? Cada vez mais. Né? E a última vai ser o último, né, espelhinho, né, coisinha que eles vão balançar na nossa frente para a gente
é acesso ao nosso corpo, né? E eu conheço aqui no Brasil já, pessoal, gente que tem chip na mão. E eu conversando com o cara, ele me falou, ah, não, é porque eu bebo e eu perco a minha chave. Falei, cara, por isso que você botou um chip na sua mão. Porque você bebe e você perde a sua chave. Então, olha a lógica, olha a lógica. Como, e é uma pessoa inteligente, pessoal, né? Mas, de novo, como as pessoas vão abraçar, vão comprar, né? Isso ainda mais quando oferecerem, né? Esse mundo virtual, né? Olha que maravilha, você vai poder ser o que você quiser, você vai, né? Então, quem não conhecer, pessoal, isso aqui, vou te falar, hoje já, bom, né? Se você hoje ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você está brincando com você mesmo, né? Você está desperdiçando. Não é a tua vida, os teus anos aqui na Terra, é você, o teu espírito, na verdade, aquilo que é eterno em você, que é permanente, né? Porque até o nosso corpo, a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo trocam, então basicamente é um corpo novo. E isso aqui vai ficar, pessoal, né? Mas a tua essência não é o teu corpo, né? A tua essência é o teu espírito. Então, isso que está em jogo, pessoal, né? É a batalha pela tua alma, né? Deus, ele te amou a tal ponto em vir aqui como homem, encarnar, para morrer no teu lugar e no meu. Por quê? Porque a gente era merecedor do juízo, pessoal. Porque todo homem é falho. Nós temos a tal da condição humana, todos pecamos, todos somos, né? A gente precisa de redenção, a gente precisa ser redimido, né? Da nossa natureza pecaminosa, do nosso, sabe? Então, se você... Isso está disponível, né? É de graça. O amor de Deus manifesto na cruz, né? Na vida dele, né? No sofrimento dele, da humilhação de tudo que ele pagou, aquilo que era a nossa sentença, né? Eu que tinha que passar por isso, você também. Então, primeiro é isso, a gente reconhecer, porque infelizmente tem gente que não precisa de nada, né? Eu sou Deus, eu faço a minha yoga, eu não preciso, eu sou. Então começa por aí, né? A pessoa já não reconhece a sua própria, né, limitação, falha, né? Então primeiro a gente reconhecer, ter humildade de reconhecer isso e saber que a gente, sem, né, receber aquilo que Jesus tem para nos oferecer, sem a salvação, o nosso caminho é a separação eterna de Deus, porque Deus é santo, pessoal, né? Deus, não há um ponto de trevas na luz de Deus, né? Não há comunhão entre luz e trevas, pessoal. Então, a única forma da gente ser aceito, né, novamente, é a gente ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Aí a gente é reconciliado com Deus. A gente passa a ser filho de Deus, filho ou filha. Enquanto você não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tá sozinho, destinado à separação eterna dele. Mas amém que ele nos amou de tal forma, é isso que é a boa nova, é isso que é né, a mensagem tal do evangelion em grego, que é a boa nova, que é o quê? Que Deus, ele fez o trabalho todo por nós, ele morreu para o quê? Para que a gente pudesse ter vida. Ele deu a vida dele por nós. Ele ressuscitou para que a gente possa ressuscitar espiritualmente com ele, né? Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, isso que você que ainda não fez isso precisa fazer. Então eu vou fazer uma oração e eu quero que você ore comigo, porque você precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Vamos fazer isso? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi, Senhor, que eu preciso me arrepender, Senhor. Então eu peço a Ti perdão, Pai, eu me arrependo, eu reconheço a minha falha, a minha humanidade, Pai, a minha limitação. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu tendo ao mal, Pai, que Pai, muitas vezes o mal que eu não quero fazer é esse que eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, Pai. Então eu peço a Ti perdão, Senhor. Jesus, eu Te recebo, Pai, eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor Salvador. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que hoje, Pai,
é entronizado na minha vida, eu me abro, Senhor, eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha fazer, Pai, morada em mim, Senhor, seja entronizado na minha vida, Pai, venha renovar os meus pensamentos, curar, Pai, as minhas emoções, Pai, curar qualquer trauma, Pai, qualquer ferida, Pai. Obrigado, Pai, pela liberdade que tu me dá, que tu me livra hoje, Pai, do império das trevas. Tu quebra, Senhor, qualquer cadeia espiritual, qualquer prisão espiritual, qualquer, Pai, legalidade que o mal tinha sobre a minha vida hoje é encerrado, Pai, pela autoridade, Pai, maior, que é o teu nome, Jesus Cristo, que é o teu sangue, Senhor. Obrigado pela nova e eterna aliança que eu faço hoje, Senhor, no teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu me lava, me purifica com o teu sangue, Senhor. Obrigado, Pai, que tu me compra por um alto preço, Pai, que foi a tua vida que tu deste por amor a mim, Pai. E hoje eu reconheço, eu te agradeço, Senhor, eu recebo, Pai, esse dom gratuito de Deus, essa vida, Pai, a tua vida em mim, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. E eu peço que a partir de hoje, Senhor, tu me conduza, Senhor, me dirija, Pai, para que eu cumpra a tua vontade aqui na terra, Pai. Para que a tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor, seja cumprida, Pai, na minha vida, Pai, em nome de Jesus eu te louvo, eu me entrego a ti, Senhor. Todas as áreas da minha vida, Pai, não há, Pai, nada, não há nenhuma limitação, Senhor, para o teu querer na minha vida. Eu te louvo, Pai. Me dirige, me conduz em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, né, esse documento aqui, não só, pessoal, isso aqui é o Espírito de Deus que está aqui nessas palavras, amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a se alimentar diariamente, né? Renovar a tua mente. Isso aqui vai curar as tuas emoções, vai te capacitar, vai te dar sabedoria. Amém? Então, né, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina de oração diária e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para estar andando com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, os teus irmãos em Cristo, amém? Para que vão te ajudar, né, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas, obviamente, uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal. Tá cheio de falsa igreja aí, por exemplo, igreja que se diz ser cristã, mas prega ideologia de gênero, esquerdismo. Isso, obviamente, é falso. E tem seitas que, por exemplo, não reconhecem que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, e fazendo isso, eles negam o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando você for visitar uma igreja, pergunta, olha, o que vocês acreditam? Que Jesus, né? Qual é a doutrina de vocês? Vocês creem que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Se falarem qualquer coisa diferente disso, agradeça, nem fica, porque vão tentar te engambelar, vai para um outro lugar, mas com certeza Deus vai conduzir vocês, eu creio, a uma igreja onde vocês vão ser acolhidos e bem recebidos, amém? E vão ser discipulados. Então, pessoal, a gente encerra, lembra novamente dos quadrinhos, entre em contato, os links estão aqui embaixo, aproveita, compra esse material aqui que é de primeira para você e para você dar de presente também. A gente se vê quinta-feira. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.